Olá, colegas. O meu nome é Fernanda Costa e é com prazer que aqui estou para vos mostrar o nosso novo manual do 8º ano. No ano passado, o livro aberto do 7º teve uma aceitação extraordinária. Foi o manual de português mais escolhido no país. Desde então falamos com muitos colegas para sabermos que pontos fortes destacam no nosso projeto e para percebermos onde poderíamos melhorar. E o grande objetivo manteve-se: construir um manual que ajude a resolver as nossas necessidades. Então, do que precisamos para as nossas aulas? De um manual com uma organização simples, com atividades variadas e informação clara, e ainda de recursos envolventes para os alunos e bons apoios para o professor. Vejamos ponto por ponto como respondemos a estes 5 requisitos. Comecemos pela estrutura geral do manual. Na unidade 0, os alunos vão descobrir a organização do manual, faz-se a avaliação de diagnóstico e prepara-se o projeto individual de leitura. Na unidade 1, trabalham-se todos os géneros textuais não literários obrigatórios de acordo com as aprendizagens essenciais. A unidade 2, texto narrativo, desdobra-se em 3 partes, ao longo das quais incluímos 2 narrativas integrais, excertos de diários e memórias e outros excertos de obras do PNL. São, pois, integralmente cumpridas as aprendizagens. O texto dramático é trabalhado na unidade 3. Dando cumprimento às aprendizagens, apresentam-se 2 excertos da obra selecionada, História Breve da Lua, e o respectivo guião de leitura. Incluímos ainda 2 excertos de outras obras dramáticas. Na unidade 4, trabalhamos 10 poemas de 7 autores diferentes. Recordo, colegas, que as aprendizagens indicam a leitura de um mínimo de 9 poemas de 7 autores. Na parte final do manual, surge o arquivo aberto, onde se encontra a informação sobre toda a gramática e todos os textos do 8º ano. Ou seja, apresentamos todos os conteúdos, novos e de retoma, com exercícios. O manual termina com o bloco Oralidade e Escrita em Dia. São 11 breves atividades de oralidade e 13 de escrita que podem ser introduzidas apenas numa parte da aula e que reforçam o trabalho destes domínios. Em síntese, esta é então a estrutura do nosso livro aberto. Vejamos agora a organização das unidades. Como é habitual, na abertura das 4 grandes unidades, incluímos uma dupla página ilustrada com breves atividades de motivação e de retoma. Mantivemos ainda testes de diagnóstico de escolha múltipla que permitem uma verificação imediata e que existem também em versão quiz. Este ano acrescentamos uma novidade. Para cada abertura, preparamos um vídeo em que damos a palavra aos jovens. Vamos ver o vídeo da unidade 3 dedicado ao texto dramático. Olá! Hoje vamos fazer teatro. O que propomos é que vistam a pele de uma personagem e digam um texto em voz alta. E como? A partir de uma notícia do Brasil sobre o que aconteceu a um comboio que circulou durante algum tempo sem maquinista, cada um vai ler apenas algumas linhas, mas terá de o fazer com a entoação e o ritmo adequados à sua personagem. E que personagens são essas? Um jornalista, um relator de futebol, um cabeleireiro, um educador de infância. Vamos começar? Boa noite. A supervia dos comboios no Rio de Janeiro, Brasil, ainda não deslindou o mistério do comboio de 8 carruagens que na semana passada partiu da estação Ricardo Albuquerque. O problema é que arrancou deixando o maquinista em terra e só parou mais de 2 estações à frente depois do corte da eletricidade. Os passageiros entraram em pânico quando o comboio não parou na estação seguinte e prosseguiu a 80 km por hora. O maquinista Márcio José Pereira, de 40 anos, saiu da cabine
para inspecionar uma carruagem e acha impossível o comboio ter arrancado sozinho. Vitória, Vitória, acabou-se a história. Sabemos bem que nestas idades o medo do ridículo é frequente e esta atividade de leitura em voz alta pode ajudar a desbloquear o receio e a timidez. Reparem, estes miúdos não são atores, são alunos do 8º ano de uma escola do Porto. Podemos até ter alunos nossos a dizerem que estas leituras não são perfeitas. Muito bem, nesse caso só temos de os desafiar a fazerem melhor. Ainda no arranque temos outra novidade, a resposta pronta. Partindo da pergunta como responder de forma completa a questões sobre textos diversos, narrativos, dramáticos ou poéticos, apresentamos 3 questões frequentes, neste caso sobre textos não literários, e ao lado de cada uma o respectivo plano e modelo de resposta. Naturalmente, o objetivo é treinar os alunos na compreensão dos enunciados e na redação das respostas. Na página ao lado, apresenta-se o sumário da unidade, onde se listam os textos a analisar. Sobre o trabalho à volta dos textos, falaremos mais adiante. Todas as unidades terminam com uma dupla página de autoavaliação, também em versão PowerPoint, com questões de resposta fechada. Ora bem, para além de uma organização simples, também precisamos de atividades variadas. Vamos apresentar alguns exemplos a partir do trabalho à volta do primeiro texto da unidade 2.3, Um Rio de Palavras. Aqui temos uma personagem que narra com entusiasmo como contagiou a vizinhança para a leitura e partilha de livros. Como pré-leitura, apresenta-se um testemunho que responde à questão por que precisamos de histórias, seguido de uma troca de ideias orientada. Há, pois, uma articulação de vários domínios, neste caso entre educação literária, leitura e oralidade. De seguida, os alunos vão ler o texto, respondendo a questões intercalares para antecipação de acontecimentos a partir de inferências. O objetivo é variar as estratégias de leitura. Segue-se a proposta de síntese oral do texto a partir de um esquema e depois recordam-se 2 recursos expressivos, comparação e metáfora, pedindo-se aos alunos que legendem esta imagem com uma metáfora presente no texto. Ainda relativamente à interpretação, mantivemos a estratégia do livro aberto do 7º ano. Ou seja, para treinar alguns modelos de resposta a questões habituais, na banda lateral, vamos assinalando a azul as respostas que, na nossa opinião, vale a pena registar no caderno diário. Na rubrica escrita, continuamos a praticar a escrita a conta-gotas, isto é, breves exercícios que permitem trabalhar aspectos específicos da redação de um texto. Este ano introduzimos a questão de estilo. Por exemplo, neste caso, abordam-se as metáforas e comparações gastas, do género "os seus olhos brilham como estrelas". O que se pretende é a reescrita destas formulações gastas de um modo mais original. Outros exemplos de questões de estilo que abordamos ao longo do manual são os lugares comuns, a falta de clareza, os textos vulgares, etc. Já agora, colegas, vejamos mais um exercício a propósito deste último tópico. Apresenta-se um exemplo de texto vulgar, isto é, um texto em que se utiliza uma linguagem só aceitável num registro oral e familiar, e a respectiva correção. Os pais do Sérgio compraram uma casa fixe com uma sala bué grande, etc. Proposta de reescrita: os pais do Sérgio compraram uma bela casa com uma sala enorme. De seguida, os alunos vão reescrever um breve texto, substituindo as palavras e expressões vulgares. As atividades desta rubrica resultam muito bem em trabalho de pares. Para terminar o trabalho à volta deste texto, surge a rubrica gramática. Neste caso, trabalha-se um conteúdo novo, as orações subordinadas consecutivas. Os alunos vão resolvendo os exercícios passo a passo para chegarem à informação que surge no quadro para saber. Como veem, nesta página fazemos ainda 2 remissões, para o arquivo aberto no final do manual e para o caderno de atividades.
E para trabalharmos este conteúdo, destacamos mais 2 apoios para o professor. Um PowerPoint com explicações e exercícios, que pode ser usado para a apresentação do conteúdo ou no final para reforço, e ainda um teste rápido de gramática de correção imediata. Falemos agora de uma outra necessidade: informação clara. Isto é, numa linguagem adequada aos alunos. Onde encontramos a informação? Ao longo do manual, nos quadros para saber, apresentamos sínteses informativas sobre conteúdos do domínio da leitura, por exemplo, a distinção entre biografia e autobiografia e como fazer uma leitura expressiva, do domínio da escrita, neste exemplo sobre as normas para citação, e do domínio da gramática. A informação destes quadros está sempre gravada. A informação surge também no final do manual, no arquivo aberto, sobre todos os conteúdos novos e de retoma. A informação é apresentada de forma breve, mas completa, apoiada em esquemas, quadros e exemplos analisados. Em todos os casos, a seguir à explicação, surgem exercícios. Tal como fizemos no 7º ano, criamos PowerPoints sobre os conteúdos novos de gramática e sobre os géneros obrigatórios de escrita. Em todos eles, a informação é apresentada passo a passo e, no final, surgem exercícios. Um outro elemento cada vez mais importante para as nossas aulas é o uso de recursos envolventes para os alunos. Vejamos alguns dos que preparamos. Ao longo do manual, mantivemos a rubrica Segue as Pistas, que apresenta de forma mais lúdica atividades sugeridas pelos textos trabalhados. Este ano introduzimos a rubrica Desafia-te, onde se propõem atividades de enriquecimento que, em alguns casos, podem dar origem a mini-projetos a desenvolver, individual ou coletivamente. Sabemos bem, colegas, como bons vídeos e animações são motivadores para os alunos. Podemos ver aqui alguns exemplos que vão encontrar no livro aberto para apoiar atividades de oralidade. Filme de animação, publicidade, canção e vídeo informativo. Outro material motivador que mantivemos são as dicas para bem falar e bem escrever. São 34 novos autocolantes que reunimos no final do caderno de atividades sobre dúvidas e erros linguísticos frequentes. Por exemplo, tu fizeste e não tu fizestes, tu has de e não tu hades, etc. Na badana do manual encontram o índice destas dicas. Por último, sem dúvida, o mais importante dos materiais motivadores: os textos. Como sabemos, colegas, há um conjunto de textos obrigatórios determinados pelas aprendizagens aos quais não podemos fugir. Mas ficamos ainda com liberdade de escolha de outros autores e textos que, pela sua atualidade e temáticas, poderão cativar os alunos para a leitura. E é a nossa seleção para o livro aberto que queremos mostrar neste pequeno vídeo. É isto, colegas. Todos queremos que as nossas aulas estejam abertas aos livros e à leitura. Vejamos agora a última necessidade que identificamos: bons apoios para nós, professores. Todos sabemos como é importante dispormos de instrumentos de avaliação variados e de fácil utilização. Vejamos alguns materiais que preparamos, para além daqueles que estão incluídos no próprio manual. 5 testes de diagnóstico para o início do ano letivo e das 4 grandes unidades do manual.
Estes últimos são testes de escolha múltipla, permitindo uma verificação imediata e estão também disponíveis em versão quiz. 9 testes de oralidade, 9 de leitura e 24 de gramática, que podem também funcionar como questões de aula. Todos são editáveis e projetáveis, permitindo a correção imediata. Para a avaliação sumativa, temos 6 testes, cada um deles em 3 versões. Versão A1, que segue o modelo da prova final do 3º ciclo deste ano. A versão A2, estruturada em 5 grupos, no formato tradicional. E a versão B, com um grau menor de dificuldade. Podem ainda criar novas versões a partir do gerador de testes interativo. Também para apoio à avaliação, apresentamos neste caderno 12 rubricas de avaliação para tarefas propostas ao longo do manual. O procedimento é sempre o mesmo. Exemplificando. Na página 18 do manual, a propósito do projeto de leitura, dão-se orientações aos alunos sobre como fazer a apresentação da obra à turma. Ao lado, remete-se o aluno para a consulta autónoma da rubrica de avaliação 1. Para nós, professores, fazemos uma remissão para o caderno Rubricas de Avaliação, onde se encontram estas 2 grelhas. Uma de autoavaliação para o aluno e outra de registro de avaliação para o professor. Uma observação, colegas. Na nossa opinião, verdadeiramente importante é a grelha para os alunos. Não nos parece necessário nem execuível que o professor tenha de fazer um registro em grelha própria de cada vez que os alunos realizam uma determinada tarefa. Até porque estas rubricas têm fundamentalmente um caráter formativo. Ou seja, estas rubricas devem servir para orientar a preparação da tarefa e, no final, para a verificação do seu cumprimento. Mas para isso é necessário que as indicações sejam detalhadas. Vejamos o início desta rubrica. No critério relativo à estrutura e conteúdo da apresentação da obra, descreve-se detalhadamente no patamar A o que deve acontecer na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Por exemplo, na introdução, cumprimentei o público, identifiquei o título, o autor e o tema da obra. Com este grau de detalhe, o aluno fica a saber exatamente o que se espera que faça em cada momento da sua apresentação. Reparem que evitamos uma formulação geral do tipo: dividi a minha apresentação em introdução, desenvolvimento e conclusão, que não dá grande orientação aos alunos se eles não souberem o que devem fazer em cada um destes momentos. Consideramos, pois, que este será, sem dúvida, um material muito útil. Ainda relativamente aos apoios para o professor, queremos destacar uma importante novidade no manual digital que só encontrarão no livro aberto. Como sabemos, o manual digital reproduz as páginas do manual em papel. Vejamos este exemplo em que o texto ocupa uma dupla página, surgindo o questionário de interpretação na página seguinte. Qual é a desvantagem desta solução? Por exemplo, para responder à primeira questão, refere a quem se dirige à indicação cénica inicial, é necessário voltar atrás para consultar o texto. Para resolver este problema, pedimos à Porto Editora que encontrasse uma solução mais prática. E aqui está o resultado. Clicando nesta área, o texto surge ao lado das questões de interpretação, podendo depois ser consultado a cada momento. Aqui temos a primeira pergunta. Para o professor, por baixo de cada questão, surge a respectiva solução que podemos mostrar ou esconder. Em baixo, nesta barra, podemos selecionar outras questões. Esta é, de facto, uma grande evolução do manual digital, particularmente para os colegas que já não usam o manual em papel. E esta mudança tão importante só a vão encontrar no nosso livro aberto digital. Já agora, recordamos que, como é habitual, todos os recursos que preparamos, vídeos, áudios, quizzes, testes, etc., estão devidamente assinalados e acessíveis. Basta clicar nos ícones. Os exercícios do caderno de atividades também são projetáveis com e sem soluções. E, muito importante,
O manual digital pode ser descarregado e usado sem internet. Para terminar, aqui ficam algumas ideias gerais sobre o nosso projeto. Para os alunos existe o manual que inclui o bloco Oralidade e Escrita em Dia e o caderno de atividades com as 34 dicas autocolantes. Mantivemos o site Outras Páginas com atividades lúdicas ligadas à língua portuguesa. Este site vai sendo enriquecido ao longo do ano. Para o professor temos o caderno do professor, de que destacamos 3 oficinas de escrita para os géneros obrigatórios, 3 projetos interdisciplinares e outros apoios ao projeto de leitura. O caderno Rubricas de Avaliação e o dossiê do professor, que reúne as planificações, muitos materiais de avaliação, de que já falamos, e exercícios para alunos estrangeiros. Para não nos esquecermos de todos estes materiais, eles vão sendo indicados ao longo do manual na banda lateral. Chegamos ao fim da nossa apresentação, colegas. E julgamos que podemos todos dizer que, com o livro aberto, o professor está liberto. Obrigada e até breve. Olá a todos e bem-vindos. O meu nome é Sónia Junqueira e estou a representar a equipa do projeto Palavra-Chave 8. Começo por vos apresentar os componentes do projeto. O manual, o caderno de atividades que integra o componente SOS Escrita e que é uma novidade, assim como o caderno de educação literária, o dossiê do professor dividido em 7 fascículos, o caderno prático de autonomia e flexibilidade curricular e ainda os recursos digitais que integram todos estes componentes, incluindo o manual digital interativo, bem como os recursos associados à escola virtual. Depois de conhecidos os componentes, gostaria de destacar aquelas que para nós são as mais-valias deste projeto. O apoio à expressão escrita, o reforço da aprendizagem da gramática, a seleção textual atrativa e o incentivo à leitura, a gamificação e o aspecto gráfico apelativo e os recursos variados. Para apoiar o trabalho da expressão escrita, o projeto apresenta uma grande novidade, que é o SOS Escrita, e o desafio é que os alunos se tornem escritores. Ao longo desta aventura, os alunos vão sendo desafiados a escrever textos previstos nas aprendizagens do 8º ano, para além de textos já estudados anteriormente. Neste caso, por exemplo, a meio da história que está a criar, o aluno é convidado a escrever uma página de diário sobre um dia de aventuras do protagonista. Deste modo, enquanto cria novos mundos e dá asas à sua imaginação, o aluno pratica vários géneros textuais. Esta tarefa é apresentada de forma criativa e sempre muito orientada para que os alunos se sintam motivados. No manual, também valorizamos a expressão escrita e apresentamos propostas de exercícios verdadeiramente orientados e acompanhados de rubricas que potenciam o trabalho autónomo dos alunos. Neste caso, a partir da música Assobia para o Lado, propomos um trabalho de intertextualidade com um poema de Camões e a elaboração de um comentário, com base num esquema de apoio. Existem também fichas informativas sobre todos os géneros textuais previstos para o 8º ano, com a seguinte estrutura: a explicação, a apresentação de um texto modelo e propostas de atividades. Todas as atividades apresentam propostas de resolução em PowerPoint para projeção em sala de aula. No caderno de atividades poderão encontrar ainda mais exercícios de escrita. As propostas apresentam tópicos que orientam as respostas. Ainda no contexto do apoio à escrita, temos uma novidade. Sempre que é oportuno, a rubrica Sem Meias Palavras ajuda a esclarecer algumas dúvidas recorrentes, como é o caso de repara-se ou repara-se, entre outros. Reforçar a aprendizagem da gramática é também uma preocupação nossa. No manual encontrarão fichas informativas sobre todos os conteúdos novos de 8º ano previstos nas aprendizagens, com a explicação do novo conteúdo, seguida de exercícios de consolidação. Deste modo, temos a certeza de que, se todas as fichas forem trabalhadas, toda a gramática do 8º ano é lecionada. Estas páginas são sempre apoiadas por recursos diversos, como o PowerPoint ou a questão-aula em formato editável e Quiz EV. Há ainda remissões para o caderno de atividades e para a chave da gramática, caso seja necessário realizar mais exercícios. A chave da gramática surge no final do manual.
Trata-se de um bloco gramatical que reúne não só os conteúdos do 8º ano, mas também todos aqueles que o aluno aprendeu em anos anteriores. Para além das explicações, apresenta ainda exercícios de consolidação. O trabalho deste domínio é ainda reforçado no caderno de atividades, no qual encontrarão mais de 50 páginas de exercícios de consolidação, de novos conteúdos e de retoma. Caros colegas, acreditamos que a seleção textual é uma verdadeira mais-valia, por isso apostamos em obras apelativas. Mesmo respeitando as indicações das aprendizagens essenciais, tivemos a preocupação de incluir textos que, tradicionalmente, não encontramos em manuais escolares e que são uma lufada de ar fresco, como é o caso do conto de terror A Senhoria dos Contos do Imprevisto, que apresentamos na íntegra. Para além disso, incluímos também excertos de obras do Plano Nacional de Leitura e de obras escolhidas por nós, dos quais destacamos excertos de ficção científica de A Guerra dos Mundos, A Boleia pela Galáxia e um excerto de suspense de Agatha Christie. Textos que certamente agradarão aos alunos pela temática e aos colegas pela qualidade. Contamos também com a colaboração de várias personalidades que partilharam a sua experiência em textos inéditos escritos propositadamente para a palavra-chave, nomeadamente o escritor Álvaro Magalhães, que conta aos alunos como as histórias nos alimentam a alma, por nos permitirem viver outras vidas. Considerando a nossa preocupação com a seleção textual, criamos o Caderno de Educação Literária, um componente exclusivo para o professor que integra textos narrativos e dramáticos das aprendizagens e do Plano Nacional de Leitura, podendo ser utilizado em aula como alternativa aos textos do manual, daí o aspecto gráfico idêntico. Além disso, as propostas de trabalho deste componente incluem não só a interpretação textual, mas também o trabalho de outros domínios, como a gramática, a escrita ou a oralidade, e foram inseridas linhas para as respostas dos alunos. Assim, os colegas poderão utilizar estas propostas como fichas de trabalho, como preparação para a avaliação sumativa, como avaliação formativa ou até diferenciada. Este caderno está também disponível no manual digital. Ainda no que diz respeito à leitura. Não gostariam que os vossos alunos lessem mais e melhor? Nós também. Para tal, apresentamos um projeto de leitura bem estruturado e bem explicado. Logo na unidade 0, selecionamos 6 livros para os alunos escolherem, de acordo com os seus gostos de leitura. Todos os livros propostos têm vídeos de apresentação, para despertar a curiosidade e levar à leitura. Os livros que escolhemos são O Maravilhoso Feiticeiro de Oz, Histórias de Dom Quixote, A Pérola Negra de Arsène Lupin, O Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, O Mandarim de Eça de Queiroz e 2 anos de férias de Júlio Verne. Gostaria de partilhar convosco um excerto do vídeo da apresentação do conto A Pérola Negra. Chamo-me Lupin, Arsène Lupin. Tão lidas e apreciadas foram as minhas histórias de cavalheiro ladrão que até a série da Netflix, Lupin, lançada em janeiro de 2021, se inspira no meu caráter e nos meus feitos. Como o cavalheiro, sempre detestei os crápulas e decidi fazer justiça à minha maneira. Ajudei inocentes em dificuldades e repus a verdade quando a polícia e a magistratura falharam. Uma questão de boas maneiras. Para cada um dos livros propostos, existe uma breve apresentação feita por uma das personagens que desvenda um pouco do enredo para motivar os alunos. Há ainda uma atividade lúdica para fazer após a leitura do livro e os colegas dispõem de testes de verificação de leitura e de correção rápida para todas estas obras, disponíveis também em formato Quiz EV. A gamificação é também algo em que continuamos a apostar, pois há momentos em que os alunos podem aprender através do jogo. À semelhança do que acontece no Palavra-Chave 7, o início de cada unidade está associado a escape rooms ou salas de fuga, com o objetivo de motivar os alunos para o estudo dos conteúdos, tendo como cenário as páginas de abertura das unidades a que surgem associadas. Neste caso, os nossos exploradores, Indy e Anna Jones, encontram-se fechados numa sala do Museu do Teatro. O objetivo é sair e, para isso, é necessário interagir com o cenário, encontrar pistas e objetos e resolver enigmas. Após o jogo do início de cada unidade, há sempre um desafio que desenvolve o raciocínio e a lógica.
E os quizzes são mais uma forma lúdica de praticar e de aprender. Como associamos sempre a preocupação estética à organização, apostamos num aspecto gráfico apelativo, presente logo nas páginas que abrem as diferentes unidades, aliando a estética à organização. Depois do trabalho do projeto de leitura, temos textos diversos, textos narrativos, textos poéticos e, por fim, os textos dramáticos. Naturalmente, associamos o grafismo apelativo à estrutura regular do manual com o objetivo de transmitir segurança e confiança a professores e alunos. Assim, as unidades iniciam-se com a atividade de motivação, segue-se depois o texto inédito de uma personalidade relacionada com a unidade para a qual escreve, surgem as diversas subunidades intercaladas por fichas informativas e, no final, encontram-se as sínteses de conteúdos, o teste formativo e ainda a autoavaliação, para que os alunos afiram os seus conhecimentos. Vamos agora entrar numa subunidade e ver como se organiza, aproveitando para demonstrar como os recursos são atrativos e pertinentes. Na subunidade da História Breve da Lua, de António Gedeão, a motivação para a leitura faz-se com uma canção, que tem como tema a Lua. E depois da interpretação de texto e do trabalho da gramática, apresentamos uma curta-metragem sobre as reações das pessoas ao observarem a Lua, como base para um exercício de oralidade. E ainda a propósito desta temática, a rubrica Sabias que? Neste caso, pergunta-se aos alunos se eles sabem que há cientistas a tentar construir um elevador para ligar a Terra à Lua. Para além do trabalho do excerto, e como se trata de uma obra de leitura integral prevista nas aprendizagens, incluímos o guião de leitura, que tem como recursos associados o book trailer da obra e um excerto da dramatização da mesma. E também uma rubrica radiofónica sobre a teoria da conspiração de que o homem não chegou à Lua e um teste de verificação de leitura também disponível em Quiz EV. Aproveito para salientar que, para além deste guião de leitura, podem encontrar no manual o guião de leitura integral de um outro texto dramático, Vanessa vai à luta, e 2 guiões para apoiar a leitura integral de 2 textos narrativos, A Saga e O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. Salientamos que todo o projeto também está disponível em formato digital, manual, caderno de atividades, dossiê do professor e outros componentes, podendo ser usado online ou offline, com a possibilidade de download da aplicação e de todos os materiais. Ao navegar no manual digital, os recursos estarão sempre acessíveis em contexto, nas páginas, incluindo as soluções dos exercícios para a projeção. Quizzes, vídeos, músicas, atividades, tudo o que desenvolvemos para professores e alunos. Ainda no que diz respeito aos recursos, gostaria agora de chamar a vossa atenção para o dossiê do professor. Para além dos materiais habituais que encontram neste componente, como as planificações e os documentos oficiais, gostaria de destacar alguns materiais úteis e facilitadores. Para terminar, sublinhamos que, apesar do reforço do trabalho da escrita, da leitura e da gramática, não esquecemos a oralidade e, ao longo do manual, apresentamos vários recursos apelativos e diversificados para trabalhar este domínio. Aproveito para mostrar aos colegas um excerto de um desses recursos que espelha bem a filosofia deste manual e aquilo que pretendemos transmitir aos nossos alunos. One night I was bored in my apartment and decided to take my telescope out to the sidewalk.
The moon was out, and I thought, why not? Não queremos apenas alunos que dominem a interpretação, a escrita e os conteúdos gramaticais, mas também alunos empáticos, futuros cidadãos conscientes e preocupados com aquilo que os rodeia, com um espírito de união e capazes de se emocionar com a simplicidade das coisas. E assim, convido os colegas a explorarem o palavra-chave para que descubram este e outros recursos que fazem deste um projeto único, um verdadeiro projeto chave na mão. Muito obrigada pela atenção e até breve. E não se esqueça, estamos sempre ao seu lado.